Me ajuda a abrir aqui. Pois Tô brincando. Só para fazer a vingança, né? Amém. Bom dia, gente. Eu tô muito feliz de estar podendo falar com vocês essa manhã. Ontem a gente almoçou e eu fui dar uma relaxada de tarde. Aí meu pai já estava um pouco meio mal da saúde. Aí minha mãe jogou essa ideia na mesa, né? Não sei por quê. Falou, João, você podia compartilhar, né? Seu pai já tá compartilhando, ele tá meio ruim hoje. Tava com a dor de garganta. Aí assim, eu deixei quieto, né? Vai que eles esquecem, né? Aí, de novo, meu pai, João, você vai falar amanhã? Aí eu fiquei quieto. Aí passou uns 5 minutos, ele apareceu assim na portinha assim do quarto. João, você vai falar amanhã? Tá bom, pai, eu posso preparar um negócio. E muito do que eu preparei aqui é o que o Senhor tem falado comigo desde que a gente voltou do encontro de jovens. Então, para quem não sabe, a gente teve um retiro há 2 semanas atrás. Obrigado. Em Campinas. É um encontro bem grande, assim, que acontece todo ano. E tinham jovens de todo o Brasil. E a gente falou muito sobre a semelhança com Jesus, né? Como ser semelhante a Jesus. E uma palavra que chamou muita atenção, e eu vou pedir para os irmãos abrirem. Tem bastante coisa, bastante versículo aqui, mas está em Romanos 12, capítulo 1 e 2. Romanos 12, versículo 1 e 2. É, isso aí. Não sei o que eu falei, mas... Romanos 12, 1 e 2. E eu compartilhei, inclusive, na reunião de jovens, basicamente um pouquinho sobre esses 2 versículos. E porque de fato isso tem sido martelado no meu coração assim. Então vamos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto sempre me chamou muita atenção, muito porque eu sempre vi ele como um processo, assim, onde a gente tem no versículo 1 uma ação e o versículo 2 tem uma reação que vem do fruto dessa entrega, né? Então, no versículo 1, a gente fala muito sobre uma consagração. Quando a gente apresenta o nosso corpo como sacrifício vivo e santo a Deus. Aí vem o versículo 2. A gente não se conforma com esse mundo, mas a gente é transformado. E a transformação ela vem pela renovação da nossa mente. Ontem, quando eu comecei a ler um pouco sobre isso e pesquisar, eu escutei uma pregação do John Piper e ele focou muito nessa parte de renovação das nossas mentes, né? E eu anotei aqui muito em relação a essa transformação. Porque todo o processo de sacrifício e de transformação e de renovação da nossa mente, ele exige essa transformação, é a parte principal. E como resultado de tudo isso, então, a gente vem finalmente a poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Bom, para começar, então, a gente precisa definir, assim, qual que é a vontade de Deus, né? A gente escuta a vontade de Deus, a gente tem algumas interpretações, né? Pode ser uma vontade de Deus soberana, que vai acontecer independente de tudo que a gente fizer, que se a gente deixar de fazer alguma coisa, a vontade de Deus vai acontecer. Assim, se o Senhor é vitorioso, não vai ser a minha vida que vai determinar se vai deixar de tornar Deus poderoso, né? E vitorioso. Então, a vontade de Deus, ela é soberana, mas também a vontade de Deus, ela fala de um aspecto moral, assim. Quando Deus fala de não matar, de não cometer adultério, de não ter outros deuses, né? Todas essas vontades de Deus falam muito da moral da nossa vida e não necessariamente ela é sempre cumprida. Então a vontade de Deus, ela tem alguns aspectos que precisam ser entendidos, né? Outra coisa também é que muitas vezes a gente, quando a gente lê a Bíblia, interpreta, tem muitas coisas envolvidas assim na nossa interpretação. Então sempre fica difícil de entender qual é a vontade de Deus. E um outro fator que eu também peguei aqui é que é a espontaneidade, né?
A nossa vida, eu peguei inclusive um artigo que fala que estima-se que 90% das nossas decisões e ações passam por processos inconscientes. Então, de todas as nossas escolhas, de todas as nossas atitudes, 90% delas são de forma inconsciente, assim. Inclusive, o sistema inconsciente é 200 mil vezes mais rápido e potente que o consciente. Então, quanto da nossa vida a gente para, pensa, coloca numa balança e assim, a balança de isso é vontade de Deus? E quanto disso a gente realmente toma essa decisão e pensado assim mesmo? A gente não tem energia, nem capacidade e nem tempo para pensar em todas essas possibilidades, esse leque de informações que nós temos, para analisar cada uma dessas informações como sendo a vontade de Deus. Por isso que é muito importante, e a forma como o nosso inconsciente vai funcionar é muito determinado com a renovação da nossa mente. Se a nossa mente está renovada, inconscientemente, nosso desejo vai ser cumprir a vontade de Deus, né? Se a gente é transformado pela renovação do nosso entendimento, a gente então experimentamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero voltar. Tem uma outra versão, eu não sei qual exatamente, mas que diz, no versículo 2 mesmo. Não sede conformados com este mundo. O que significa essa conformação com o mundo, né? Eu estava conversando ontem com a Sofia sobre o que eu ia compartilhar, e ela falou que ela já teve uma conversa com meu avô, que ela falou que, assim, a gente vê tanta coisa horrível no mundo, né? Tanta desgraça, tanta coisa acontecendo, e muitas vezes a gente fica conformado com isso. Essas coisas não nos tornam... A gente não fica chocado com o pecado, né? Pelo tanto de desgraça que acontece no mundo. Assim, a gente realmente se torna conformado com essas coisas que acontecem. Mas muito do que esse processo de transformação, ele tira essa conformidade de nós, né? E a outra versão, e algumas outras versões, falam sobre a gente ser amoldado aos padrões deste mundo, né? Então eu peguei aqui um exemplo de que da mesma forma como você vai fazer um bolo, você coloca a sua massa líquida, ela se ajeita e toma o formato da forma que você coloca, e ela cresce, e conforme você vai assando, ela vai tomando o espaço do recipiente, e você desenforma, e ela tem o formato da forma. Da mesma forma, nós temos a opção de se amoldar com os padrões desse mundo, de se conformar com as coisas desse mundo, ou de se amoldar numa vida que revela Cristo, né? Gente, o padrão desse mundo, ele é muito voltado para buscar sucesso, né? E buscar prosperidade. Esse é o padrão que o mundo nos apresenta. No mundo universitário, aliás, desde a escola, assim, você estuda para você passar em uma boa faculdade, porque com uma boa faculdade você vai ter um bom emprego, que um bom emprego vai te dar segurança, vai te dar sossego, vai te dar paz. E com um bom emprego você vai se aposentar. Aí, quando você se aposentar, você vai ter uma vida boa. Então, desde criança, a gente é treinado a se esforçar para um dia, quando a gente se aposentar, a gente poder, enfim, descansar. E quando a gente chegar na aposentadoria, a gente vai poder aproveitar, vai poder viajar. Então, o padrão desse mundo, ele empurra para nós que a gente deve se esforçar para um dia a gente ter sossego. O objetivo final da vida do mundo é chegar nos seus 60, que é, sei lá, nos 60 anos você não aposenta mais, né, no Brasil. 65, 80 anos você vai aí poder descansar, né? Mas o objetivo final da vida cristã, ela é a transformação, que vem de uma entrega voluntária e pensada. Quando entregamos nossos corpos como sacrifício vivo santo para Deus. Todo esse processo de transformação pela renovação das nossas mentes é o objetivo final. Esse é o padrão que deve ser seguido. E esse é o padrão estabelecido por Cristo.
na pregação do John Piper, ele fez um paralelo com a transformação com o texto de Mateus 17, versículo 1. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Esse processo de transformação que acontece em Romanos 12, 2, pela renovação das nossas mentes, tem o mesmo peso da transfiguração de Jesus. O nosso rosto resplandecendo como o sol, as nossas vestes tornando brancas como a luz. Eu peguei no dicionário Oxford o significado da palavra transfiguração. E tem dois significados. O primeiro é de mudança de forma e aparência. Então, a ação ou efeito de alterar radicalmente o aspecto externo ou a forma de algo ou alguém. Uma metamorfose ou transformação. Então, do mesmo jeito que a gente vê uma lagarta passando pelo processo de metamorfose, virando uma borboleta, essa transfiguração tem esse peso de uma transformação completa. Um outro significado, no sentido figurado, é uma mudança profunda no caráter, no ânimo ou no modo de agir e sentir. Então, esse paralelo é porque a transformação é algo extraordinário, profundo e glorioso. Não é uma mudança de lista, onde eu tenho as coisas boas e eu tenho a lista das coisas ruins. Não é eu pegar as coisas ruins e cortar essas coisas da minha vida e eu começar a fazer as coisas das listas boas. A transformação é algo extraordinário, ela é interna, ela é gloriosa. E ela não muda apenas nossos comportamentos. A aparência que a gente busca ter de fazer o certo e de parecer ser uma pessoa boa, ela não representa verdadeiramente uma transformação. A transformação como a transfiguração de Jesus. Texto de Gálatas 5, 1. A transformação ela é resultado do sacrifício de Cristo. Ela só existe porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E ela só é possível por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. E mais do que isso, a liberdade é garantida por causa da transformação. A transformação nos traz liberdade. Gálatas 5:1 diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Uma vez que somos transformados, a gente é chamado a viver em liberdade. O motivo pelo qual a gente é transformado de escravo do pecado para livres para viver para Cristo é que a verdadeira liberdade está em amar fazer o que devemos fazer. Essa frase, a gente já escutou algumas pregações sobre ela, mas Deus nos fez com um propósito. E a gente só é verdadeiramente satisfeito quando a gente vive em função desse propósito. Então, da mesma forma que um micro-ondas, ele só vai ser satisfeito se ele estiver servindo para esquentar sua comida, da mesma forma, o micro-ondas não vai ser funcional, não vai dar certo, se ele não estiver esquentando a sua comida. Se ele não estiver com a porta fechando, se ele não estiver funcionando o teclado, se não estiver funcionando o botão de ligar. Então, existe em nós um plano, um propósito de Deus, e a verdadeira liberdade está em amar fazer parte desse plano e desse propósito, né? 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, a transformação é uma mudança de coração, onde nossos anseios se tornam fazer aquilo que fomos chamados a fazer. 1 Pedro 1:2 diz, eleitos... volta no 1, na verdade. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo,
aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A gente pode votar no primeiro. A gente tem meu avô fala bastante sobre isso, né? Quando Pedro fala aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia e tal, meio que essa carta de Pedro, ela é direcionada aos gentios, é direcionada a nós, né? Então tinha uma separação entre os gentios e os judeus. E essa carta de Pedro, ela é direcionada aos gentios que estão espalhadas nesses pontos, mas que no fim acabam chegando até a gente, né? Pode passar. Então, para nós que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, ou seja, nós fomos escolhidos com o conhecimento de Deus, em santificação do Espírito, para quê? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Então, a transformação que gera liberdade, que nos torna ansiosos em cumprir o que nós somos chamados. E para que nós somos chamados? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Esse é o nosso chamado. As pessoas mais livres de todo o universo são aquelas que fazem o que devem fazer, o que são chamadas para fazer. Esse é o processo de transformação. Uma vez a gente odeia fazer as coisas de Deus e a gente ama o pecado, mas depois da transformação nós amamos servir a Cristo e nós odiamos o pecado. Aí fica... Aí antes, na verdade. A vida cristã é uma luta contínua de crucificar esses velhos desejos da carne e, através do poder do Espírito Santo, o despertar das novas paixões e desejos. Uma vida para Cristo, né? De que forma... Aí fica outra pergunta. De que forma que a gente chega a esse ponto, né? A gente falou de transformação como sendo esse processo onde a gente passa de viver no pecado para odiar o pecado. Como que a gente chega nesse ponto? A parte importante está lá em Romanos 12:2 de novo. Sede transformados pela renovação das vossas mentes. A transformação vem pela renovação das vossas mentes. Tem um texto de... 12:2. Mas pode ir agora para o Efésios 4:23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. É só isso mesmo. Qual que é o sentido da transformação? E por que nesse texto Paulo fala o espírito da vossa mente? Na palavra do John Piper, ele citou isso e eu colei aqui o que ele falou porque é muito extenso assim. Mas ele diz que a mente humana não é como um computador que analisa informação por informação e a define como correta ou errada. A mente humana é influenciada por uma série de outras coisas. É como se a mente tivesse um mindset. E mindset significa modelo mental ou conjunto de crenças e atitudes que molda a maneira como você enxerga o mundo, reage às situações e toma as decisões. Então, a mente não apenas vê, a mente tem um ponto de vista. A mente não apenas percebe, a mente tem um comportamento e ela tem uma inclinação. E essa inclinação, esse comportamento são hostis à vontade de Deus. A mente não transformada que a gente herdou de Adão, ela é hostil contra a vontade de Deus. O texto de Romanos 1:28. Esse texto, todo o capítulo, primeiro de Romanos, fala muito sobre os comportamentos das pessoas que estavam lá em Roma, né? E assim, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja,
homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Então essa é a inclinação da nossa alma. Essa é a inclinação da nossa mente. Sem a transformação, que é um processo sobrenatural, como eu já falei, a gente é para ser assim, né? Esse é o script da nossa alma. Esse é o retrato da humanidade, né? A gente olha aí no mundo as notícias das coisas que acontecem. Isso é o dia a dia do mundo. Esse é o molde do mundo. Sem a transformação, esse é o nosso fim. A gente pode viver sem ter uma boa educação, ser formado na melhor faculdade, ser um excelente trabalhador, ser um gênio, inventar, fazer inovação. Mas sem uma transformação, esse é o nosso fim. A gente vive e persegue, e isso acaba sendo a nossa vida, né? O retrato da nossa vida. E o verdadeiro problema por trás disso está no versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, o verdadeiro problema por trás dessa nossa mente inclinada à hostilidade é porque a gente trocou a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Todo o problema está porque nós tiramos o olho de Deus e colocamos o olho em nós mesmos. Adão e Eva, eles tinham a opção de viver com Deus, de estar em uma verdadeira comunhão com Deus, mas a decisão deles foi de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, eles se tiraram desse controle de Deus e dessa autoridade de Deus. Porque se Adão e Eva não tivessem comido do fruto do bem e do mal, a gente não ia conseguir discernir o bem e do mal. Porque essa é uma função que não cabe a nós. Deus, ele não nos projetou para carregar esse peso. Certo? E daí, 1 Pedro 13, 14. É, 13 e 14 depois. Você pode começar no 13. Qual capítulo? Ah, não. É 1 Pedro 1, 13 e 14. Eu tô falando, nem tô percebendo o que eu tô falando. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Pode passar. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Vamos torcer pro santo. Não é para torcer para o Santos. Não. Mas pode voltar. Eu vou dar uma atenção no 14. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Essas concupiscências que antes havia em vossa ignorância é todo aquele retrato que a gente leu em 1 Romanos 1. Que só é vencida quando a gente não se conforma com ela. E a conformação, ou esse amoldar, de novo, volta para o texto de Romanos. A gente não se conforma com os padrões desse mundo, mas a gente é transformado pela renovação da vossa mente, da nossa mente. Então, a chave para a mudança está na contemplação da glória de Deus e não a glória terrena que foi corrompida. Uma contemplação no poderio e no poder de Deus. No poderio e na beleza de Deus. Só depois dessa transformação poderemos atingir o que está proposto no restante do capítulo 12, que eu já vou chegar.
Mas a transformação, ela não tem um fim em nós. Aí Gálatas 2:20. Gente, depois da gente passar por esse processo, a gente passar por essa renovação, esse processo no qual a gente deixa de orar para a glória terrena, a gente deixa de olhar para a glória humana, a glória corruptível, a gente passa a olhar para a glória de Deus. E a glória de Deus, assim, a gente contempla Deus de qual forma? A Sofia estava falando que muitas vezes para ela as coisas são muito vagas, né? Eu sou meio vago. Ela é muito prática. Então, como que a gente contempla a glória de Deus? A gente lê a Bíblia, a gente ora. E um jeito pessoal, eu vejo muito, mas que também é que a glória de Deus ela é mostrada a nós através do corpo de Cristo. Então, através do meu relacionamento com meus irmãos, eu vejo a glória de Deus. E essa glória de Deus, no relacionamento, no partir do pão, na leitura da palavra, na oração, no tempo secreto, no devocional, essa glória nos transforma e ela renova nossas mentes. Mas essa transformação não tem um fim em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A transformação não tem um fim em nós. Seguindo o capítulo 12 de Romanos, a gente pode ler, a gente vai ler no caso, mas o foco do texto de Romanos, ele se torna falar do corpo de Cristo. Ele fala dos dons do Espírito. Ele fala... Vamos abrir, vamos ler. Romanos 12. Passa uma Bíblia, por favor. Eu posso abrir aqui também, porque eu não queria tirar do... Vamos lá, gente. Gente, um parênteses. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, que eu provavelmente não vou saber responder, mas se vocês tiverem alguma coisa para falar, por favor, me interrompam. Até seria bom, né? Seria legal se vocês me falarem também. Mas o texto de Romanos 12, para mim, ele é muito central, assim, na nossa vida com Deus, na nossa vida nesses moldes de Cristo, né? Mas é interessante que dos 21 capítulos que tem no... 21 versículos, perdão, tô confundindo tudo, né? Dos 21 versículos que tem no capítulo 12 de Romanos, só os 2 primeiros falam desse processo que é super importante. Assim, a nossa vida cristã, ela é um processo de transformação diário, uma entrega diária dos nossos corpos como sacrifício vivo santo, e a transformação pela renovação das nossas mentes é um processo diário, mas ele acontece no começo do capítulo, e todo o restante do capítulo tem um mesmo tema semelhante, assim. Então a gente vê assim que a transformação ela é importante, mas ela é apenas o início da nossa vida com Cristo, né? O restante do capítulo foca muito no corpo, né? Começando pelo capítulo 3. Ai, gente, eu tô ruim, né? Pelo versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, todo esse processo de transformação, ele nos leva a viver uma vida de igreja. E a vida de igreja começa quando a gente se considera menor que o meu irmão, quando a gente coloca as vontades do nosso irmão sobre as nossas, quando a gente coloca as necessidades do nosso irmão sobre as nossas necessidades. E os frutos do Espírito, que são resultado dessa transformação, não as obras da lei, não as obras da carne, são vistos mais para frente no capítulo. A analogia do corpo que ele vai citar é porque o corpo trabalha mutuamente
para o mesmo objetivo, e não individualista. Aí, os irmãos vão tentar viajar como eu viajei ontem. Eu fui pesquisar, um corpo adulto humano tem, em média, 37 trilhões de células em funcionamento, né? Que sempre estão sendo renovadas, tipo, a pele cai célula morta e tudo mais. Mas estão sempre juntas as 37 trilhões de células trabalhando para o bem do corpo. A outra informação que eu peguei é que um tumor costuma ter mais ou menos 1 centímetro de diâmetro para ele ser detectado em um exame de imagem. E 1 centímetro de diâmetro desse tumor equivalem a mais ou menos 1 bilhão de células. Então, das 37 trilhões de células do corpo humano, 1 bilhão de células que se multiplicam, fazem a metástase, são capazes de destruir tudo. Isso equivale a 0,0027% das células totais do corpo. Passando para termos normais, assim, mais visíveis, seria o suficiente para uma pessoa conseguir destruir o suficiente de 37 mil pessoas. Mais ou menos. Também Hum? que o ser humano tem vírus também, tem 380 trilhões de vírus. É isso aí. Fazendo as contas, 37 dá mais ou menos 37 mil para 1, né, a equivalência. Então seria mais ou menos como se uma pessoa no estádio do Pacaembu cheio pudesse destruir o clima de todo mundo. É tipo se tivesse jogo do Corinthians e o Yuri Alberto errasse o gol, assim. Ia destruir a noite de 37 mil pessoas. E mais um monte de outras pessoas, como nós, seremos felizes, né? Pelo mal do Corinthians. Mas, de forma que eu também pensei, quantas conversas nós, como congregação, temos durante uma semana entre nós? Será que chega em 30... Não sei se chega a 37 mil conversas. Mas será que se tiver no meio dessas 37 mil conversas, uma fofoca, será que uma fofoca é suficiente para destruir? Da mesma forma que um tumor consegue fazer metástase e destruir o corpo, será que uma fofoca ela consegue ser dissipada no nosso meio e consegue nos destruir? Será que dos pensamentos que a gente tem ao longo de dias, somando, dão 37 mil? Será que um desses pensamentos pode ser corrosivo o suficiente para nos distrair? Por isso que a gente precisa passar por esse processo de transformação. E junto desse processo de transformação, a gente precisa estar inserido no corpo, onde no corpo vai existir um apoio, vai existir irmãos que chegam com você e que, felizmente, vão destruir esse um pensamento. Essa é uma fofoca, amém? A multiforme graça de Deus é mostrada a nós quando esse corpo funciona em conjunto, não individualmente para o seu próprio bem. Aí eu acho que é o versículo 5 que eu coloquei aqui, eu não coloquei o versículo. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então aquele sentimento que existe no versículo 3, onde a gente não pensa de si mesmo mais do que convém, antes pensa com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse sentimento nos faz sermos membros uns dos outros. Vivendo dessa forma, sendo transformados diariamente, através do nosso sacrifício, né? Sacrificando o nosso corpo, a gente vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o Espírito Santo agirá através de nós e os dons serão manifestados. E o resultado disso está em Efésios 4, 12 e 13. Capítulo 4, versículo 12 e 13. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, uma vez que somos transformados diariamente, vivemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o Espírito Santo agirá através de nós e os dons serão manifestados.
e todos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Então, eu estava em dúvida como finalizar. Vou deixar. Mas que isso seja nosso desejo, sabe? E que essa transformação, que é um processo diário de sacrifício, de sacrificar a nossa carne, de sacrificar o nosso corpo, que isso não seja o fim da nossa caminhada, sabe? Mas que a gente viva e conte com os irmãos até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Essa semana, obrigado. Não é pra mim, não? Eu não sei. Essa semana, o Senhor está falando conosco especificamente sobre essas coisas. Eu acho que está falando com vocês também. E quando João, várias coisas que aconteceram essa semana, foram apontando do fechamento que eu gostaria de fazer essa manhã. Se é que a gente pode fechar alguma coisa, mas pelo menos alinhar para que Deus continue falando. Ontem de manhã nós tivemos um tempo com alguns presbíteros e estávamos falando sobre isso também. E eu queria chamar Rafael aqui agora, porque eu fui muito impactado com a palavra de Rafael que me deu. Vocês aí nos grupos foram informados, né, sobre a situação de Rafael e Raquel. E Raquel estava grávida e abortou também. Né? Também porque passamos há pouco tempo com Evelyn e com Everton, a mesma situação. Mas eu falei com o Rafael, me deu uma palavra. Rafael me deu uma palavra Abinélio. E aí meu coração se encheu de uma alegria, assim, diante de tudo que está acontecendo. E eu falei com ele, Rafael, você não pode ir lá falar conosco? E ele bondosamente, junto com a Raquel, vieram nessa manhã. Depois, por favor, abraços, tá bom? Vamos abraçar também, peraí. Graças a Deus, meus irmãos. Vou tentar resumir. E assim, eu estou emocionado porque a dor que eu estou sentindo é de saber que eu queria viver algo e eu não vou poder viver. Mas eu estou tranquilo, porque eu entreguei a minha vida a Cristo já há um bom tempo, entre altos e baixos. Né? Eu vim de um lugar desestruturado. Eu não posso dizer que o exemplo que eu tenho de família, mas há 15 anos atrás, eu conheci o amor da minha vida. Que é a minha esposa, né? E junto com ela eu vivi família. E eu não imaginava que nós seríamos pais do Benjamin. Benjamin demorou 9 anos para vir. E assim como ele demorou 9 anos para vir, ele completou 5 anos e nós não imaginávamos que seríamos pais de Jesus. E de repente nós fomos agraciados com a notícia que seríamos pais. Tanto que vocês oraram por nós viemos aqui, falamos, contamos para a igreja. E nós estávamos muito felizes. Pela ideia da família, da construção de família, da família crescer, porque nós não esperávamos isso. Mas o Senhor nos deu e o Senhor nos tirou, digamos assim, não gosto dessa frase, mas Jó falou isso. Jó entendeu isso. E eu também entendi. E domingo passado, nós vivemos um filme de terror, né? Eu não vou entrar em detalhes, eu acho que eu não preciso, por respeito a muitas crianças que aqui estão também, não é legal. Mas eu vi a vida da minha esposa passar, assim, sabe? Um filme, o Benjamin presenciou tudo, foi terrível.
Mas o Senhor estava conosco. E quando nós chegamos no hospital, meu esposo chegou já num estado bem crítico. E, enfim, aconteceram muitas coisas. Mas Deus colocou muitas pessoas no meu caminho. Pessoas que cuidaram de nós, que demonstraram o amor de Cristo por nós. E algo que eu entendi há muito tempo atrás, algum tempo atrás, é que Deus não me deve nada, mas é eu que devo a Ele. Ele não me deve nada, irmãos. Ele já me entregou tudo. E, enfim, quando eu deixei a Raquel no hospital, fiquei com ela a madrugada toda, mas eu precisava me restabelecer, precisava organizar minha casa, que a casa ficou, ali, enfim. E quando eu voltei para casa, deixei a minha esposa no hospital, os meus amigos, meus irmãos, que eu tenho muita gratidão, pelo Júnior e pela Karina, que cuidaram de Benjamin ali para que eu pudesse me restabelecer, eu entreguei meu filho ao Senhor. Eu orei e falei, Senhor, eu não quero fazer disso algo que fique pesando dentro de mim. O Senhor me deu, o Senhor está levando. Então guarda meu bebezinho aí no céu. Talvez esse mundo não está preparado para ele ainda, né? E eu entreguei. E aí, beleza. Aí eu falei assim, cara, eu preciso dar uma mudada, porque agora minha família precisa de mim, minha família precisa de um sacerdote, minha família precisa de um homem forte, então eu preciso dar uma mudada. E aí eu falei, vou cortar o cabelo, vou fazer uma barba, algo simples, né? Ficou bonito. Obrigado. E aí eu falei, eu vou repaginar, porque eu não posso vestir essa capa de tristeza. Eu tenho que olhar para Jesus, que foi o que o nosso irmão acabou de falar agora. 100%. Eu preciso viver Ele, porque Ele não me deve nada, Ele fez tudo por mim. Eu vim de um lar estruturado, irmãos. Eu poderia ter me tornado a pior pessoa do mundo. Deus olhou para mim, me salvou, me tirou da lamaçal do pecado, do charco de dor, e me deu uma esposa maravilhosa, e me fez ter família, ser o pai dele. Hoje, tudo que eu não tive de um pai, eu sou para Ele e tive de Jesus. Jesus foi e é meu pai. Eu tenho um relacionamento com Jesus totalmente íntimo. Eu não olho para Jesus, eu sei o lugar dele de Deus, eu sei o lugar dele de pai, eu sei o lugar dele de amigo. E ele é o meu melhor amigo, ele é o pai que eu não tive. Então ele não me deve nada. E aí, resumindo, eu não entendi por que eu ia cortar o cabelo. Eu falei, e agora? Porque meu cabeleireiro em Jundiaí, ele não vai poder me atender. E as barbearias que moraram eu não gosto muito. Mas aí eu passei no carro e vi uma barbearia nova. E falei, vou cortar o cabelo ali. Segunda-feira, normalmente segunda-feira não abre. E fui lá e falei pro cara, preciso cortar o cabelo. Aí ele falou, beleza, posso aí. E eu nem tinha. Eu falei, beleza. Voltei para casa, limpei, fiz minhas orações e voltei na barbearia. Ele cortou meu cabelo, fez tudo o que tinha que fazer. E aí ele falou, irmão, posso te dar uma palavra? Eu falei, pode. A gente conversando, comentei com ele, né? Eu falei, estou muito legal não, cara. Perdi meu filho, preciso dar uma repaginada aí para minha família me ver forte. Aí beleza, ele cortou tudo. Aí no final ele falou, irmão, posso trazer uma palavra? Eu falei, pode. Aí ele falou assim, Deus te entende, porque ele também entregou o filho dele. Sabe qual que é o problema, irmãos? Às vezes nós achamos que Deus nos deve. Às vezes nós achamos que Deus ele tem a obrigação de fazer o que nós queremos. Nós queremos manipular a Deus para fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nos agrada. E na verdade Deus ele vai fazer aquilo que Ele tem que fazer na nossa vida. Porque uma vez, presta atenção no que eu vou te falar, uma vez que você resolveu entregar a sua vida para Cristo, ela não é mais sua, ela é dele. Ele dita as regras, Ele dita o caminho, Ele dita o que vai acontecer.
Eu não perdi meu filho, irmãos. Eu entreguei ele para Deus. E Deus está cuidando dele. Então, sabe, dói. Se eu falar para vocês que não dói, cara, eu nem imagino, olha, o meu respeito para as mulheres que perderam seus filhos. Porque vocês são demais. Vocês literalmente são heroínas pelo que vocês passaram. Nós, como homens, nós devemos honrar vocês grandemente. Mas é como eu falei, Cristo entregou, irmãos. Deus entregou Jesus Cristo para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida dele. Vocês já pararam para pensar nisso? Não vamos deixar isso passar em branco, o sacrifício dele. Não vamos pegar a palavra de Deus somente como um livro e olhar para o sacrifício de Cristo só como um memorial, sabe? Tipo uma coisa, legal, não, é verdade, Cristo morreu por mim, é bacana. Não, tenta sentir, porque Deus ele sentiu a mesma dor que você. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que te faz falta hoje, mas olha para Cristo, olha para Ele. Amém? Eu agradeço a igreja que está orando por mim e pela minha família. Amém. Olha aqui, vem cá. Hoje, quando o João leu, ontem, a palavra que ministrava, o coração testificou, porque isso é mente renovada, amém? Amém, amém? Amém. Isso é mente renovada, é entender que Deus está no controle. Vem cá, Everton e Evelyn, entendeu? Vem cá orar por eles. Meus irmãos, a vida na igreja, dentro aqui também. Aliás, testemunho é que quando a situação estava caótica, Benjamin falou, pai, eu vou pegar a Bíblia e vamos orar. E Deus vai fazer as coisas aqui. Aí ele pegou a Bíblia, eu não sabia ler. Eu falei para ele, por que ele fez isso? Porque ele está vendo. Benjamin é um menino especial, mas é porque ele está vendo em você, está vendo a sua esposa, que vocês buscam ao Senhor. Então, eles têm sido referência para mim. E serão para outros que virão. Eu quero falar com vocês 4, virão outros. Naturais e espirituais. Quem diz sim? Amém. Deus fez isso na vez de Everton há muito tempo atrás, e um dia desses aí, no nosso encontro lá na chácara São Francisco, é isso? O Rodrigo e a Thalita estavam cantando uma canção que eu acho também bem pesada, né? Eu tenho até medo de cantar. Estou entregando a minha vida, como é que é? Gastando meu tempo, entregando tudo com alegria. E estavam Everton e Evelyn logo após toda a situação também, cantando essa música e louvando o Senhor com as mãos. Aí eles comentaram comigo e eu falei assim, de fato, sei quando eles estão cantando a verdade. Eu queria ler só um texto antes da gente orar, pequeno, que Paulo exorta da igreja de Coríntios. E ele fala no versículo 4, a partir do versículo 14, capítulo 4, a partir do versículo 14. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoestar-nos, como meus filhos amados. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, esses aios aqui eram pessoas daquela época que sabiam da palavra e ensinavam, eram os ensinadores. Mesmo que eles tivessem 10.000 ensinadores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, Paulo, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoestando-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Nós temos aí, ultimamente, nas redes sociais, o propósito é de termos muitos seguidores. Quanto mais seguidor eu tiver, melhor, não é? Está na moda isso agora. E Paulo fala, sejam meus imitadores.
Porque essa causa vos mandei, para essa causa mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Então a célula renovada, uma célula que entende que João falou nessa manhã, que o Senhor, o Espírito Santo está nos falando, ela vai abençoar. Então nós seremos não seguidores por um propósito, mas seremos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. A sua palavra, depois tivemos a casa de Raquel, ali conversando sobre toda a situação, mas a paz existia, né? Apesar que as meninas estavam tentando, né? Mas a graça que existiu no coração de Hector e de Evelyn, ela nos faz voltar a Cristo, nos faz olhar o nosso autor e consumador da nossa fé. Então que a nossa mente seja renovada essa manhã. Nós não devemos nada a Ele. Quer dizer, Ele nos deve nada, nós devemos tudo a Ele. Não é isso? Esse é o nosso Senhor. E sejamos imitadores de Cristo, para que as pessoas nos imitem. Amém? Amém. Que tenhamos seguidores que pareçam com Jesus Cristo. Uma mente renovada, um coração cheio de entendimento, para espalharmos a verdade do Senhor, que sustenta nas horas difíceis. As pessoas estão procurando, no mundo estão procurando um lugar para encostar, um porto seguro. E às vezes vê na religião, vê no grupo, mas o Evangelho aponta para quem? Para Cristo. No capítulo 4, ele fala, no versículo 11, no versículo capítulo 3, ele fala: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Não adianta trazer coisa nova, tentar falar, trazer ideias novas, mas tem um fundamento que já está posto, que é Jesus Cristo. Esse é o nosso fundamento, é nele que nós nos firmamos, é nele que a nossa mente está sendo renovada, e é por ele que nós vamos viver cheios de dons, espalhando Jesus Cristo por toda a terra. Amém? Amém. Muito obrigado por nos lembrarem isso. Vamos orar por eles. Vamos ficar de pé. Eu não sei se alguém está precisando nessa manhã de algum consolo, de algum renovo, mas nós podemos orar nessa manhã. Vem cá, gente, vamos abraçá-los aqui. Everton, e você orasse por eles, Everton também. Vocês vão abençoá-los, tá bom? Porque eles já foram cheios do Espírito Santo, consolados pelo Senhor. Com a consolação que vocês receberam, vocês vão consolar os nossos irmãos. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Continue caminhando aqui nessa nossa casa. O Senhor conduz mas nesses momentos agradecidos. O Senhor esteja comigo. Seja presente eu peço em nome de Jesus. Amém. 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 Igreja, por favor, ajudem. Raquel está um pouquinho pálida, faz aquelas canjas boas.